Muito bom dia, meus queridos. A gente tentou fazer isso ao vivo, não conseguimos, a internet não está permitindo que tenhamos uma gravação, tenhamos uma live, então vamos tentar fazer essa gravação por aqui. Bom, a ideia é que a gente discuta sobre a escravidão no sertão da Bahia. E para se falar em sertão e a escravidão no sertão, primeiro a gente tem que definir na prática o que é esse espaço de sertão. Qual é a diferença que se tem entre sertão e litoral? Muito já se fala, e a literatura, a música sertaneja e tudo desse negócio, mas ninguém diz muito ao certo o que vem a ser esse bendito sertão, e principalmente nesse período da escravidão. Então, no primeiro momento, cabe a gente diferenciar que nos tempos da colônia, ainda nos primeiros momentos da chegada dos portugueses, isso vai ser logo no início mesmo, e quando as coisas vão acontecendo num período maior, essa existe uma distinção entre o litoral, que é onde se chega primeiro, e a parte interior. Então, o sertão seria aquele espaço interno, de dentro, o que vem adentro, nesse primeiro momento. Só que entre o litoral, que é a zona onde fica conformada a zona administrativa, onde primeiro se presencia a chegada dos europeus, onde se tem uma colonização de fato, esse sertão ele vai sendo conquistado aos poucos, adentrado aos poucos. Então, essa relação entre um litoral administrativo na Bahia, a gente vai chamar de recôncavo baiano, e um interior que vai sendo desbravado, e desbravado no sentido de adentrado mesmo, de conquistado pelos europeus e de colonizado, é um período que vai demorar um pouco mais de tempo, embora no final do século XVII já esteja tudo já bem dominado, as fazendas de gado do interior da Bahia já estão bem conformadas, então a gente já tem todo aquele espaço ali determinado. Para isso, a gente precisa determinar, ou como espaço de oposição, a gente precisa de saber de distinguir o que é uma coisa da outra. Então, o sertão e o litoral são espaços que se opõem. Mas se opõem por quê? E onde começa a transição entre um espaço e o outro? Que a gente vai ter a administrativa, a zona, e a gente vai ter o sertão, que é uma zona produtora, para abastecer o litoral e outras zonas produtoras, principalmente de carne, que naquele período era questão muito pouco. A ideia, alguns autores colocam que a função do sertão era abastecer o litoral. Não é tão verdade assim. Porque existem momentos onde o litoral da Bahia ele vai estar impossibilitado de receber, ou seja, por epidemias, ou por crises econômicas, ou porque outros lugares estavam oferecendo preços melhores pelos produtos. Compreende-se isso quando explode a exploração de ouro e de diamantes em Minas e a própria exploração de diamante na Chapada Diamantina, que vai ter um afluxo muito grande de pessoas, e essa carne, ao invés de ser destinada na sua totalidade para a capital, ela vai ser destinada para essas zonas produtoras. Em vários momentos isso acontece. Então, o que diferencia? E aí vamos estabelecer fronteiras, lugar onde uma coisa se separa da outra. Existe uma fronteira ecológica, e essa fronteira ecológica ela se dá em termos de vegetação. Essa vegetação, então, você tem uma vegetação de Mata Atlântica, com pluviosidade bem alta, onde tem o terreno propício para a cana-de-açúcar. E mais afastado, você tem aproximadamente 100 quilômetros, 120 quilômetros, a gente vai ter uma área onde existe uma transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga. E começa a adentrar a Caatinga. Então, esse sertão seria o litoral. O recôncavo seria o lugar onde tem uma pluviosidade mais alta, chove mais. Seria o lugar onde existe uma vegetação de Mata Atlântica e com terreno propício para a monocultura agroexportadora, principalmente de cana-de-açúcar e fumo mais cana-de-açúcar. E, para o interior, você tem, basicamente, a criação de gado. Esse seria o primeiro momento. A segunda fronteira, que vai ser definida também nesse aspecto, é uma fronteira geográfica.
É uma fronteira econômica. Essa fronteira econômica ela vai ser determinada pelo, por uma determinação da coroa portuguesa que determinava que a menos de 60 léguas da costa que você não podia plantar nada que não fosse cana-de-açúcar. Não podia se explorar comercialmente nada que fosse cana-de-açúcar, a menos que fosse única e exclusivamente para subsistência. Ocorre que havia nesse momento aqui uma necessidade imensa de carne para alimentação. Vamos lembrar que a dieta básica desse momento era carne, farinha e rapadura. Existia também uma dependência muito grande de outros produtos aqui, como couro. E o couro não só para fazer roupas, sapatos, essas coisas normais, mas também para fazer portas e janelas para cadeiras. E também o couro para servir de embalagem para os fardos de fumo. Então, existia uma demanda de carne, existia uma demanda de couro e existia uma demanda também de animais de tração e animais de carga. Carga, transporte e tração. Esses animais não poderiam ser criados no litoral porque 1 hectare de terreno equivalia a 2 bois. Era possível a criação de 2 bois que levariam 5 anos para dar ponto de abate. Então tem que se buscar novos espaços porque economicamente não era viável a criação de gado no litoral, no sertão. E quando começa a concorrer, claro, a coroa lusitana, a coroa portuguesa, ela percebe que privilegiar a cana-de-açúcar era mais interessante do que se privilegiar a criação de gado. Daí a gente já tem a ideia de que se tem um litoral para a monocultura e de onde vai vir esses outros produtos. Basicamente, o gado para abastecer o litoral. A ideia do sertão. Então, com a determinação de que não se pode ter criação de gado extensiva, comercial, a menos de 100 léguas da costa, 100 léguas da costa, são 100 léguas da costa, que dá, não, 6 km, dessa 60 quilômetros, é isso, a menos de 100 léguas da costa. Que tem essa ideia de por aí. Então nós temos a segunda fronteira, que é uma segunda fronteira econômica. E existe também uma fronteira ideológica, uma fronteira simbólica, que vai sendo construído ao longo do tempo. Então, esse sertão começa a ser visto como um espaço selvagem, um espaço violento, um espaço onde as pessoas resolvem as coisas de qualquer jeito, e é um espaço também de onde tem os fanáticos. Então, é no sertão que se tem o cangaceiro, que tem o beato, que tem essas lutas fratricidas e que tudo se resolve na bala ou na faca e que não existe lei. O Estado não chega. Essa era a ideia que se tinha, o que não é totalmente verdade. E que tem uma ideia bem preconceituosa, tanto naquela época quanto se tem hoje. Então cria-se um espaço simbólico que ninguém queria ser sertão, na verdade. Então tudo que é ligado a sertão na Bahia é aquele espaço que está mais adiante, bem além simbolicamente na medida que o tempo vai passando, as estradas vão progredindo e para isso. E politicamente, a elite sertaneja ela só consegue ter uma penetração na política da Bahia de uma forma geral do meio para o fim do século XIX. E mais basicamente no final do século XIX e início do XX. Até então, essa elite do recôncavo, que é uma elite agrária, monopolista, ela começa a ganhar esses frutos justamente por conta dessas questões fronteiras. Bom, dito isso, a gente já começa a entender então que 2 tipos de sociedade são formados nesse momento, e aí a gente já começa a ver essa figura, ela vai nos mostrar muito dessa questão aqui. Se vocês começarem a analisar a figura em si, vamos ver que existe uma vegetação diferenciada, e percebe pelas árvores do fundo. Existe uma plantação, e aqui basicamente cana-de-açúcar. E a figura de um feitor que vai para lá e alguns escravos trabalhando. Vamos analisar um pouquinho mais essa figura. Esses escravos estão trabalhando em grupo.
aqui, e trabalhando em grupo, as ferramentas em mão, ferramentas de corte, obviamente, um feitor com chicote, garantindo que eles não tivessem aqui, garantindo que eles não tivessem a fuga ou que não enrolassem no trabalho, alguma coisa para garantir que efetivamente trabalhassem. E vamos para as roupas. Vocês podem perceber aqui que está de torso nu. Alguns usam a calça, esse do meio com calção, aqui descalços, e para lá, porque esse tipo de vegetação ele não é tão agressivo, claro. Não é o que a gente poderia considerar hoje como EPI adequado para esse tipo de trabalho, mas para um escravo estava ótimo aqui. Depois do trabalho, eles eram todos reunidos, trancados na senzala e levados para lá. Guardados as ferramentas recolhidas, porque poderiam servir de armas depois para, caso tivesse algum tipo de revolta, alguma ebulição. Naquele momento seria melhor controlado se eles estivessem desarmados. E as ferramentas poderiam se transformar um facão, uma foice, claro, podia se transformar numa arma rapidamente. Então, por essa figura aqui, a gente já começa a perceber que a ideia que se tem de uma civilização no litoral, ela é baseada, a escravidão ela é baseada, então, na monocultura, dentro de um terreno que não tem grandes, o tamanho não é tão grande. Um latifúndio no litoral, ele tem uma extensão muito menor que um latifúndio no sertão. Essa própria ideia de latifúndio, essa própria ideia de que se tenha uma grande propriedade, esse conceito é diferenciado. Por quê? Quanto mais terra, melhor. Esse é um aspecto que se traz da cultura portuguesa, já que Portugal era muito pequeno, e quem vem de Portugal para cá vem com a ideia de acumular terras. E terra dava uma ideia de nobreza, então. Quem mais tem terra é mais nobre. E já que a tradição era familiar. Só que quando chega no Brasil, as extensões são imensas. Então o indivíduo pode ter aqui uma quantidade de terras que o nobre português não vai nem sonhar. O rei de Portugal, em Portugal, não tem tanta terra quanto um proprietário poderia ter aqui no Brasil. Então essa ideia já começa a fomentar a questão de latifúndio. Mas o valor da terra, a ideia da terra também é dada pela quantidade que se pode produzir naquele lugar, pela quantidade de cana-de-açúcar, quantas caixas de açúcar podem ser colocadas lá. Então, esses escravos que são colocados aqui, eles estão nesse momento aqui, no momento de trabalho para cana-de-açúcar. E precisava-se de muitos escravos para se trabalhar em uma extensão de terra relativamente menor. E isso vai depender muito da época do ano. Em época de plantio, em época de cultivo, tinha uma necessidade maior de trabalhadores do que em outros momentos do ano para a questão. Mas como alimentar tanta gente? Aí vem a ideia que se tem de sertão enquanto produtor daquilo que não pode ser produzido no litoral. Aqui a gente já vem a forma de se adentrar. Se adentra no sertão principalmente por dois caminhos. E os rios, eles formam os grandes rios, na verdade. São caminhos como que estradas naturais para levar. O gado vai sendo levado aos poucos, sendo conduzido pelas margens do rio, que chega em Portugal. E o estabelecimento das fazendas, deixando escravos que servem para depois no próximo momento. Esses escravos que vão sendo deixados no caminho, formando as propriedades, ao longo do século XVI, depois do início de 17, já começa a ter a formação das grandes fazendas no sertão da Bahia. E aí, quando a gente chega nas margens do rio Jacuípe, que é um afluente do Paraguaçu, o Paraguaçu que deságua na Baía de Todos os Santos, quando chega na altura um pouco antes de Cachoeira, ele vai receber como afluente as águas do Jacuípe, seguindo o Jacuípe até a nascente, vai chegar na fazenda Boa Vista, que foi a primeira fazenda de gado da Chapada Diamantina, das primeiras do interior, que vai ser formada em 1698. Para lá, para colocar. Essas fazendas do sertão, destinadas à criação de gado, ela já vai ter uma outra característica. Aí, de novo, vamos para as questões geográficas. Enquanto a gente tem no litoral a vegetação predominante de Mata Atlântica, com a pluviosidade maior, com solos mais férteis, nós vamos ter para o sertão a vegetação predominante de caatinga,
com a pluviosidade, embora seja quase que a mesma, mas a regularidade das chuvas é muito pior. A gente basicamente chove uma vez por ano. Existe a época das chuvas e depois para a seca. Então ia na época de setembro, com os famosos comboeiros de setembro, até março, e depois parava de chover. Não chovia mais. Até o próximo ano. Isso quando não se tinham os períodos de seca sazonais. Então, segundo alguns relatos, a gente tem uma seca a cada 4 anos, uma seca imensa a cada 10 anos e uma seca terrível a cada 30 anos. Para se viver nesse lugar já tinha que estar adaptado. É um momento também de grande mestiçagem. Nem todo o envolvimento com os indígenas foram na base da guerra, embora elas existissem. As guerras com os gentios existiram, os embates com os índios, mas nem sempre isso se deu de maneira tão conflituosa. As questões elas vão tendo uma forma de lidar basicamente de maneira que se tivesse uma construção dessa sociedade, de maneira que se tiver de uma forma a se adaptar. Então, essas fazendas eram fazendas de gado. E esse gado ligado àquele espaço ali. As fazendas também eram grandes extensões de terras. E essas grandes extensões de terras, elas tinham como característica básica a formação de um lugar onde se tivesse uma quantidade maior de gado. Só que aí nós temos uma questão que é pela própria genética do animal. Um boi bebe, em média, hoje, em termos de 25 litros de água por dia e come cerca de 20 quilos de forragem. Então teria que ter pasto e teria que ter água. Na região do sertão, com a caatinga, isso em determinadas épocas do ano é mais fácil e em outras já fica mais difícil. Então, a figura primordial nesse espaço aqui é a figura do vaqueiro. Tem uma imagem aqui que nos ajudar a entender um pouco essa figura do vaqueiro. Se vocês perceberem aqui, vamos entender, da mesma forma que analisamos a anterior, vamos analisar essas duas figuras por aqui. Essa primeira figura do homem montado, você pode perceber que descreve o terreno aqui, pedregoso, mais arenoso, com cactos, uma vegetação bem rasteira, bem baixa. E esse cavaleiro que está aqui montado, ele está praticamente com uma armadura de couro. O que se tem? Botas, perneiras, calças, jalecos, gibão, chapéu, chicote. E aqui no lado você vai ver ele com a lança, e a lança ela é importante no cultivo com gado. E aqui não está mostrando, mas vai ter também o facão, luvas também. Vai ter que ter o facão, uma pistola e uma arma maior. Nessa figura não tem, mas todo vaqueiro tinha aqui o alforge, que é aquelas duas bolsas com uma tira de couro no meio que se colocava no lombo do cavalo para se colocar. Bom, se esse trabalho era para trabalhar armado, e era para trabalhar a questão, e a maior necessidade de mão de obra nesse momento aqui era para os vaqueiros, então vamos entender que o escravo também era utilizado para a atividade vaqueiral, com a presença de escravos vaqueiros naquilo ali. Nelson Werneck André, na década de 70, ele vai, tratando sobre escravidão, ele vai dizer que era impossível ter escravos na pecuária. Por quê? Não se tem como vigiar. Os terrenos são imensos, não são cercados. O vaqueiro precisa de um cavalo, às vezes o melhor cavalo da fazenda. Ele conhece o terreno e ele está armado. Então, vaqueiro poderia se rebelar a hora que quisesse, dentro dessas questões aqui. Então, como utilizar, como se guardar esse escravo, como vigiar esse escravo, era impossível. Mas, ao olhar a documentação, a gente vê isso o tempo inteiro. Existem escravos, vaqueiros, trabalham na atividade de vaqueiro, o tempo inteiro, inclusive com valores altíssimos, porque o vaqueiro ele dava lucro ao dono da fazenda. Esse é o primeiro aspecto aqui. O segundo aspecto é que a atividade no sertão ela é uma atividade familiar.
onde as tarefas são bem trabalhadas, bem distribuídas para aquilo, para que a família continue distribuindo. Por quê? Uma das características que se tem é que, ao invés de você juntar todos os escravos como no litoral e botar para trabalhar no eito, na roça, a agricultura no sertão ela é só para subsistência. O terreno não é propício para uma agricultura de alta intensidade, como se tinha na cana-de-açúcar agroexportadora naquele momento. Então, a produção aqui de gêneros alimentícios, basicamente um feijão, o andu, o milho, a própria mandioca, ela não era para levar para a autoexportação, era para abastecer a família, o que se sobrasse, levar para as feiras para serem consumidos ali. Existiam também os animais de criação, os pequenos animais destinados ao consumo da família também, galinhas, porcos, cabras, ovelhas, ovelhas no menor grau porque come muito, porque o gado era destinado para aquela questão. Aí nós vamos, o gado era destinado à venda. Aqui nós temos o primeiro problema com a escravidão. Por quê? O escravo ele não é vigiado. O escravo vaqueiro ele não é vigiado. Ele tem um espaço de atuação muito grande e ele tem uma unidade familiar que trabalha em família. A outra questão é que dentro da própria fazenda eles tinham vários agregados e às vezes o escravo trabalhava num espaço determinado dentro das grandes fazendas. E aí, enquanto a fazenda no recôncavo ela tem uma limitação muito menor, nós temos fazendas médias, que não chegam nem a estar entre as maiores, de 17 mil hectares. Claro que o proprietário nunca vai poder cultivar 17 mil hectares, então ele divide em que vai chamar de sítios ou roças, dentro desse espaço aqui, e esses sítios ou roças vão ser ocupados e trabalhados por uma família de agregados. Eles não têm a posse da terra. Eles trabalham ali, às vezes, por gerações, onde essa terra vai ser cultivada para subsistência e vai ser pago em gado. Ou seja, o dono da fazenda entregava uma quantidade de gado, uma boiada, e esse vaqueiro vai ser pago pelo que eles chamavam na época de sorte. Sorte era o pagamento, então, em gado. No final, o vaqueiro ficava com um entre 5 ou um entre 4 animais. Um entre 3 animais. Vai depender muito da habilidade do vaqueiro e da forma como ele trabalha. Isso nos primeiros 5 anos, depois, anualmente, vai se juntar todos os escravos da propriedade, os escravos do vaqueiro vai para aquilo. Se você considerar a possibilidade de ganho, de pecúlio nisso aqui, um escravo vaqueiro bom, que tem uma boa organização familiar e sabe do trato com o gado, sabe lidar com o gado, e se tiver sorte também de bons anos, ele tem a possibilidade, por ano, numa boiada de 100, ter 30 animais ano. Então ele teria ao final de 3 ou 4 anos uma boiada dele. E que poderia vender ao senhor e comprar um pedaço de terra, ou comprar sua liberdade, ou comprar a liberdade da família, e teria dinheiro para isso. Uma outra questão é que o escravo também é uma propriedade, ele pertence a alguém. Só que tem a figura aqui. Em vários momentos isso acontece. E para o interior da Bahia é chamado muito de macaco, que é aquele trabalhador pobre, livre ou não, mas que não tem um lugar fixo para trabalhar. Ele vive prestando serviços de roça-pasto, de construir cercas, de pequenos trabalhos que não são tão rotineiros e ajuda o, o, o vaqueiro, o agregado, em períodos que ele precisa. E ele é pago. Só que enquanto o vaqueiro ele é pago por temporada, e aí chamado de eras, né, que é o tempo em que o boi leva para engordar, desenvolver, normalmente um ano depois desses 5 anos, esses macacos, o que a gente pode chamar normalmente, atualmente, de jornaleiros, eles são pagos por quinzena ou por diária. E quem paga não é o dono da fazenda, é o agregado. Então a gente pode ter situações completamente estranhas ao universo escravista, quando um livre, pobre, extremamente pobre, que por algum azar da vida perdeu tudo e não tem nenhuma função na sociedade, vai trabalhar de macaco, ele vai trabalhar para um escravo vaqueiro. E ele vai ser pago por um escravo vaqueiro. Isso contraria toda a lógica, toda a interna da escravidão. Ou seja, o escravo aqui, ele tem uma mobilidade muito maior, ainda que seja escravo. E para que essa propriedade
esses agregados consigam produzir de forma efetiva, eles vão necessitar aqui de uma organização familiar. Essa organização familiar vai se dividir entre o pai, os filhos e a esposa. São funções claramente definidas aqui. O que a gente vai ter é o pai que cuida do gado, acorda mais cedo, vai para lá. A mãe que cuida da casa, administra toda a casa e administra o que é produzido nas pequenas plantações. E os filhos que vão ajudar o pai. Essas crianças começam a montar, na época, a partir dos 7 anos de idade. E começam a ajudar os pais dentro de uma organização familiar que permita que se produza o máximo possível para essa família continuar produzindo. Então, começa a se ter uma organização maior dentro de uma produção, e essa organização familiar, que tem junto vem uma organização arquitetônica, para esse vídeo não ficar muito longo, já que temos 25 minutos, eu vou interromper por aqui e vou gravar um próximo vídeo para que a gente fale da organização familiar dessa escravidão de vaqueiro no próximo momento.